Um fenômeno bem interessante está acontecendo nos clubes desbravadores, não só aqui na América do Sul, mas ao redor do mundo. É muito comum eu, por exemplo, que viajo bastante visitando clubes e visitando associações, é muito comum você encontrar clubes de desbravadores que já não tem mais a classe de guia. Ou quando tem, são ali 2 ou 3 que estão ali de forma valente ainda, resistindo e não saíram com os demais colegas. Agora, ao mesmo tempo, esse clube tem nas unidades ali de amigo, companheiro, unidades grandes, unidades fortes, crianças animadas e motivadas a permanecer. Isso tem sido muito comum, isso cada vez mais tem sido evidente e, inclusive, quando a gente vai ao sistema de gerenciamento de clubes, aos dados dos últimos 5 anos, a gente percebe que aquilo que era no passado, há uma década atrás, um desafio que começava a partir dos 15 anos e que só voltava a uma normalidade aos 21, que era a evasão de membros, né? Começava aos 16, quando o desbravador saía da última classe, que é a de guia, e ele só voltava a ser membro do Ministério Jovem ou da Igreja Adventista aos 21 anos de idade. Agora não, agora esse desafio já começa aos 13 anos de idade. E aí você que é diretor de clube, você precisa entender alguns contextos para tentar encontrar uma solução. E aqui o meu vídeo não é para ficar aqui, né, falando de números ou de estatísticas, é para tentar chegar a uma solução com você. E aí eu percebo que um dos fatores assim interessantes que a gente precisa analisar é de que nós estamos falando para uma geração de adolescentes de 13, 14, 15 que está vendo a sua vida profissional sendo antecipada. Então, esses processos seletivos de Enem e outros processos mais, agora começam mais cedo, agora as escolas, né, o ensino médio começa realmente a exigir do aluno mais conhecimento, um volume maior e uma preocupação maior com carreira, com a profissão que ele vai escolher. Além disso, também há um fenômeno interessante das escolas integrais, isso tanto no ensino público como também no ensino privado. Então, alunos que passam o dia todo, né, no turno e no contraturno, estudando. E além disso, claro, né, aqueles que têm um pouco mais de condição, classe média, ou os que têm mais condições, esse jovem, esse adolescente faz dezenas de outras atividades no paralelo, né? Faz o inglês, faz a natação, faz o Kumon, faz o acompanhamento escolar, faz ali as sessões de terapia. Então você começa a perceber que a agenda desse adolescente não é como a agenda do meu tempo, da década de 90, da década de 80. Se isso não for levado em conta, você de fato vai cometer um erro simples com essa geração de 13, 14, 15. Você vai levar esse mesmo adolescente a uma experiência da qual ele próprio já está cansado. Então imagina se no domingo de manhã, quando ele sai de casa para ir para a reunião do clube, ele encontrar uma reunião de clube que, de novo, é dentro de uma sala de aula. A mesma sala de aula que ele já está acostumado a viver durante toda a sua semana. Então o primeiro ponto aqui, e esse vídeo é para você mesmo, diretor de clube, é pensar que não adianta eu trazer aqui para você números do SGC mostrando que, olha, aos 13 anos de idade está havendo uma queda nos números e os clubes estão sofrendo porque está havendo uma invasão de desbravadores. Além do problema que é nítido e óbvio e está realmente claro no banco de dados, a gente precisa entender que esse problema não é algo que não tem solução. Também ele não é algo que a gente vai resolver 100%. Mas o impacto pode ser diminuído. E a primeira coisa é entender isso, que 13, 14, 15 anos é uma faixa etária que está imersa em uma atividade realmente acadêmica mais intensa do que no passado. Uma outra coisa importante também é que há um certo equívoco, na minha concepção, de como os clubes têm escolhido a sua diretoria. Então é muito comum a gente encontrar diretores que querem escolher primeiro os seus associados, quem é o instrutor, quem é o capelão, quem é esse ou aquele, e esquecem que o coração do clube é o conselheiro. É ele que de fato dita o ritmo de como vai ser a manutenção desses membros durante o ano. E quando você começa pelo conselheiro, você vai optar e priorizar pelo que é mais importante. Agora, dentre as escolhas desse conselheiro, entenda, esse conselheiro de 13, 14, 15, ele precisa ter uma habilidade humana sensacional. Ele precisa realmente ter a habilidade de conseguir conversar, de conseguir ter uma relação de confiança com uma faixa etária que já não respeita mais ou não tem mais os pais como autoridade, que também já não respeita tanto assim os professores e que muito menos respeitam os líderes religiosos.
Então esse líder, esse conselheiro, ele precisa ser alguém extremamente sábio e inteligente para entender que não é pela força, não é pelo uso da autoridade, não é pelo uso da hierarquia, mas é pelo uso da sabedoria e da amizade que ele vai conseguir a manutenção desses meninos e meninas dessa tão difícil faixa etária. Então, um outro ponto também importante, a gente precisa escolher melhor os conselheiros que vão lidar com a idade de 13, 14 e 15. Um outro ponto importante aqui é que se eu tenho uma geração que é imersa em conhecimento, em atividades acadêmicas e preocupações, mas, claro, continua não tendo maturidade porque são jovens ainda, são adolescentes, então eu preciso começar a trabalhar essa coisa de que eles precisam aprender o que está nas classes, mas eles também já precisam começar a ter um pouco de responsabilidade. Eu sei que alguns clubes esperam fazer isso só depois dos 15 anos de idade, né? Agora, aqueles que têm tido algum sucesso têm antecipado esse momento e têm trazido para aqueles que têm 14 e 13 já algum nível de responsabilidade sobre outros também. Não responsabilidade direta, mas responsabilidade de passar o seu conhecimento. E isso traz, de alguma forma, um certo prazer, porque essa faixa etária gosta da ideia de ser protagonista, gosta da ideia de ser guru dos mais jovens, gosta da ideia de poder ensinar algo àqueles que são mais novinhos, né? E aí, então, alguns clubes têm tentado trazer responsabilidades para esses de 13, 14 e 15 na instrução de conhecimentos e conteúdos do clube para aqueles que estão na classe de amigo, de companheiro e as classes iniciais. Isso pode ser interessante, isso pode ser uma parte da solução. Então, além de você tirar o seu clube desse ambiente de escola, de sala de aula e tentar fazer atividades mais ao ar livre, seja na praça, num parque perto da igreja, algum lugar assim, e além, claro, de você escolher bons conselheiros, de alguma forma também esses meninos e meninas de 13, 14 e 15 serem parte ativa da construção de uma nova liderança que vai assumir. No meu tempo, quando eu era jovem, 16 anos de idade, não era alguém com muita maturidade. Hoje, os que têm 16 anos de idade, talvez não tenham também a mesma maturidade que deveriam, mas eles têm mais responsabilidades, né? E não falo aqui de ter emprego ou de ajudar em casa, eu falo de responsabilidades no sentido de agenda. Eles têm uma agenda mais intensa. Eu, por exemplo, quando fiz ensino médio, o meu ensino médio foi apenas um turno. Eu estudei à noite, por exemplo, né, no meu caso. Hoje já é muito comum, como é no caso do meu filho, por exemplo, em que ele estuda o dia inteiro. Ele tem aula de manhã e à tarde. Então, e às vezes tem aulas aí no final de semana também, no domingo, no caso. Então perceba que eles têm uma agenda mais complexa, mais completa. Logo, eles podem, de repente, já estar mais acostumados do que a minha geração com responsabilidades no que tange a conhecimento. Por fim, eu acho que vale aqui uma reflexão em relação a como a gente tem liderado, né, o clube de forma geral. Às vezes, a gente, quando está na posição do clube, né, como diretor, quer liderar a todos de forma única, como se todos fossem iguais, como se todos estivessem ainda na mesma faixa etária e todos fossem criança. A gente precisa começar a entender que não se trata, desbravador, de 10 a 12 da mesma forma em que tratamos desbravadores de 13 a 15. São diferentes. Por isso, talvez até mesmo os acampamentos precisam ser diferentes. As atividades precisam ser completamente diferentes. A meditação, a classe bíblica. Sim, talvez a gente esteja falando aqui de criar realmente duas camadas, de criar realmente 2 níveis de atividades, de instruções e de treinamentos. É isso. Realmente é interessante que é bastante incompatível quando você coloca um menino de 14 com um menino de 11. A gente percebe que já não dá mais para ter uma convivência completamente frutífera. Então fica aqui a dica e espero que esse vídeo seja útil para você que é diretor de clube para vencer os desafios dessa nova geração. Valeu, um abraço.